Este é Conexão Futura aqui na tela do canal Futura, na TV e também na tela da internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui temos links para os nossos episódios mais recentes e também os caminhos para você saber tudo sobre as nossas novidades nas redes sociais. Acesse Facebook e Twitter do canal Futura. Aqui é o canal Futura Oficial, é o perfil na rede social ou ainda o Twitter, @canal Futura. E você em casa já foi capaz de perdoar, de deixar para trás de verdade aquele incômodo sentido por alguém que provocou um sofrimento, por uma traição ou por uma grande decepção? Bom, no momento do conflito, aceitar ou pedir desculpas pode parecer algo fora de cogitação. Mas as coisas que hoje nos parecem inaceitáveis e até imperdoáveis, com o passar do tempo, talvez se mostrem até irrelevantes, sem nenhuma importância. Será que o rompimento supostamente definitivo vai surtir o efeito esperado ou vai provocar ainda mais incômodo? Dizem que quando o perdão é de verdade, pode fazer mais bem para quem perdoou do que para quem foi perdoado. Bom, é um assunto que vale a pena ser explorado, então por isso é o tema do programa de hoje. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga Lígia Guerra. Tudo bem, Lígia? Bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem. Boa tarde para quem está em casa. Valeu pela presença. Também conosco aqui está a Lucila Feinstein, que é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Lucila. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Boa tarde a todo mundo. Valeu, você em casa. E como sempre, também é o nosso convidado, então fique ligado aí ao longo dos próximos 25 minutos. E para já começar o nosso bate-papo sobre perdão, por que é tão difícil perdoar alguém, Lucila? Vamos pensar, Cristiano, mas essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Adorei isso que você falou, que é mais fácil, é melhor para quem perdoa até do que para quem é perdoado. Perdoar é difícil na medida em que você espera do outro, às vezes, coisas que o outro não pode dar. Quer dizer, quanto mais nós conseguimos saber que nós somos falhos, quanto mais nós conseguimos imaginar que ninguém é perfeito, mais a gente é capaz de tentar entender por que aquela pessoa falhou com a gente, magoou a gente. Agora, ninguém quer sentir dor, né? Ser magoado inflige um sofrimento que, às vezes, é muito difícil de digerir. Agora, quando nós conseguimos, e quanto mais nós conseguimos, quanto mais nós conseguimos entender por que o outro fez aquilo, às vezes até nos implicarmos, onde que eu participei para que aquilo acontecesse, né? Quanto mais a gente está aberto a perceber o outro, mais a gente é capaz de perdoar. Mas, às vezes, existem coisas que são muito dolorosas e que são difíceis de perdoar. O que eu acho, assim, que é o mais importante quando a gente vê pessoas que estão decididas a não perdoar, né? Porque elas preferem se colocar no lugar de vítimas a resolver a vida delas, a ir adiante. Então, essas pessoas têm muita dificuldade de perdoar porque elas não querem perdoar. E existem pessoas que têm uma dor tão grande que levam muito tempo para perdoar, mas cujo movimento é o de tentar elaborar, é o tentar perdoar. E eu acho que essas pessoas podem ser bem-sucedidas no perdão, como você falou, que vai fazer bem a elas também. Sem dúvida. Agora, Lígia, em relação a essa dificuldade, né, que a Lucila já apontou, tem uma série de fatores aí, mas alguns fatores podem tornar esse perdão ainda mais difícil? Sem dúvida. Primeiro, eu gostaria de falar para quem está em casa que a pessoa não coloque um tempo limite para que ela tenha que dar conta. Muitas vezes nós somos cobrados a perdoar, especialmente quando no âmbito familiar, né? Então, o perdão é um recurso psicológico para eu poder lidar com o sofrimento. Então, são vários os pesos. Nós poderíamos pensar, por exemplo, um filho que foi abusado pelo pai. Né? Nós podemos pensar num vestido que você emprestou para alguém e essa pessoa deixou cair café. Uma fechada no trânsito, uma ofensa. Nós não podemos nivelar esse sentimento do perdoar
né, como com a se todos esses mesma fatos régua. tivessem a mesma importância para a vida da Exatamente. pessoa. Você vai ter que elaborar esse perdão de formas diferentes. E aí que entra o nosso instrumental emocional. Muitas vezes a gente tem que pedir ajuda, né? Você tem que se distanciar do problema. Você tem que reelaborar a tua vida a partir de um trauma. Então, o ato de perdoar, eu gosto muito da palavra, porque já está implícito na própria palavra perdoar. Eu vou ter que doar algo de meu. Muitas vezes doar algo de meu para quem eu tenho que perdoar. Em algumas vezes eu tenho que doar algo de meu para ter humildade para pedir perdão, porque é uma outra vertente do perdão. Pedir e muitas perdão vezes, pode ser tão difícil quanto, tanto né? quanto, e muitas vezes me perdoar. Então, são três aspectos do perdão que nós também temos que abrir para o nosso público pensar em casa. Porque, por vezes, você está numa condição de você ter que se perdoar, mas, às vezes, você tem que se perdoar. Até em uma questão, por exemplo, de uma violência que você sofreu, muitas vezes o paciente chega no consultório e diz: por que eu fui lá naquele lugar, eu não devia ter ido naquela festa, ou seja, se culpabiliza pelo que aconteceu. Você foi, apenas foi, como em qualquer outro lugar, então se perdoe por isso também, além de perdoar o outro. Então, é todo um movimento, eu vejo, perdão, emocional, mas também um movimento de você conseguir se olhar um pouco de fora, se distanciar um pouquinho, para que você possa elaborar e ressignificar esse perdão. Né? E quando você perdoa, você tem que ressignificar essa pessoa na sua vida. Seja um perdão mais pesado ou um perdão mais leve. O que essa pessoa trouxe de ruim, você sabe. Mas que lição que ela está deixando para você que você vai ter que descobrir dali para frente. Muito bem. Bom, a Lucila e a Lígia já deram uma geral um pouquinho em relação a essa questão do perdão e como pode afetar aqui o nosso dia a dia, mas a Lígia mencionou a questão da família. Lucila, quando alguém que nos fez algo que magoou muito e que a pessoa não consegue perdoar é próximo, pode ser ainda mais difícil? Em geral é mais difícil porque a gente espera mais. A gente cria expectativas em cima dos familiares, né, de quem a gente gosta. Né? E aí, quanto mais você espera, mais difícil você aceitar que aquela pessoa é falha. Né? Mas assim, eu acho que a grande... você falou de ressignificar e eu acho que o trabalho, ou quando não é com uma ajuda terapêutica, o trabalho que a pessoa tem que fazer sozinha, não é esquecer o que se passou, mas é compreender, dar um outro sentido, entender as circunstâncias. Então, em alguns momentos, a gente, infelizmente, tem que saber. Minha mãe teve uma depressão puerperal quando eu era bebê, ela não pôde ser a mãe que eu poderia, que eu precisaria. O meu pai é alcoólatra, enfim, sei lá, tem milhões de situações que a gente convive e que a gente tem que aprender a elaborar. E quanto mais a gente entender que a vida é assim, como ela falou, né, acontece, tem coisas que acontecem. Tem que trazer um pouco de luz para a situação, né? Até numa situação, por exemplo, de uma traição conjugal, muitas vezes, você me traiu, eu sou a mãe do seu filho, eu dei tudo por essa relação. Mas quando você vai ponderar o quanto também que o outro foi coparticipativo nesse processo, não justificando a traição, mas o quanto que você participou para que aquilo também acontecesse, o quanto que o casal às vezes estava distante. Então, sempre a gente tem que tentar entender que em vários dos aspectos em que alguém foi ofendido, muitas vezes o ofendido é um pouco corresponsável na situação. Não sempre, mas em muitas situações, para que a gente saia do processo de vítima. Porque enquanto a pessoa que tem que perdoar alguém, se é que eu posso dizer tem, ela fica nessa condição de vitimização, ela não se torna agente do perdão. Da vida dela. Né? E ela fica nesse processo. E o que é pior, confunde uma coisa que você falou muito. Perdoar e esquecer. Não, gente, você Esse não vai... Esse é um ponto que eu queria ouvir um pouco mais vocês. Você não vai perder não a memória. É esquecer aquele fato. Não. Que às vezes o pessoal diz, um amigo, algum outro fala, esquece o que aconteceu. Não é esquecer, é simplesmente deixar de sofrer pelo fato. Tô certo? É por aí? Exatamente. E não desejar mal para quem te ofendeu, né? Porque eu sempre digo, quem liberta primeiro, quem perdoa primeiro, se liberta do peso antes. É como se você tivesse com uma carga emocional muito aquém, né? As pessoas procuram muito ir para academia, cuidar do que comem e esquecem que a alma também engorda.
engorda de emoções negativas, de pesos que não precisaria estar carregando. Então, quando você perdoa, você emagrece, você se liberta daquele peso. Fica mais leve, né? Isso aí pode começar, então, a dieta do perdão, hein? Quem sabe? Dieta da alma, né? A dieta da alma, a dieta do perdão, a nova tendência aí para 2016, né? Começar o ano com começar o ano mais leve, meta, né? exatamente. Mas eu acho assim, que não é aquela coisa perdoar, uma coisa santificada, eu perdoo Sem tudo. Tem pessoas que querem, ou são acima do bem e do mal, então perdoam, acham que perdoam tudo, ou não perdoam, porque elas têm tanto medo de perder o amor do outro, que aí ficam à mercê de maus tratos, inclusive, perdoando. Fica então, numa posição mais submissa, né? De aceitar qualquer tipo de agressão, como se não estivesse ferindo de fato, e está, né? Então, a gente tem que pensar que a pessoa tem que merecer o teu perdão também, porque uma situação houve uma traição. E depois disso, você vai fazer um recontrato. Essa pessoa, ela teve um desvio de conduta, ok. Mas se você começa a perdoar ela, começa a se repetir, aí nós passamos a ter um desvio de caráter, que é uma outra situação. Ou seja, ela não valorizou o seu perdão, ela não fez um recontrato da situação dali para frente. Pode gerar uma perda da confiança para sempre, né? E uma aí não banalização do perdão, que é o pior de reconstruir tudo. essa relação também. Porque na medida que você banaliza um perdão, você também perde aquele momento que eu vejo que é um momento que pode ser de união, que os dois podem crescer. Talvez você não quisesse ter dito algo para uma pessoa, mas naquele momento da tua vida, daquele jeito, né, torto que você tinha às vezes de viver, naquele momento foi o que você pôde dar para aquela pessoa. Mais tarde, de forma mais madura, olha, desculpa, eu não gostaria de ter feito dessa forma. E daí volta então para o auto perdão, que é a hora que você consegue ter maturidade de entender, eu fiz o que eu pude, não foi legal, eu vou pedir desculpas e daqui para frente eu realmente vou ser diferente. Agora a gente falou um pouquinho aqui sobre as relações familiares e aí me veio a pergunta em relação a quem da família cometeu alguma coisa para você. Perdoar talvez um parceiro, o marido ou a esposa pode ser mais fácil ou mais difícil do que perdoar um filho por algum ato cometido, Lucila? O que você acha? Olha, eu vou te dizer, existe o amor narcísico, né, que a gente, que é a grande dificuldade, inclusive, de perdoar, é quando você espera que o outro funcione do teu jeito, da tua forma. O marido, o companheiro, ou a mulher, para a gente não ficar aqui muito machista ou feminista... Como se todo homem fosse culpado por tudo, também não é assim, né? A mulherada também apronta, né? Ou o X, né, que agora não é nem homem. O parceiro, a parceira. Tem um nível de relação mais horizontal. A relação mãe-filho é uma relação mais vertical. E a mãe, em relação ao filho, tem esse investimento narcísico de que, em primeiro lugar, ela quer proteger o filho de tudo e, segundo, ela vê o filho como uma extensão dela. Então, é mais fácil perdoar filhos, sim. A não ser mães narcísicas no nível de esperar que aquele filho seja a prova da eficiência dela, ela tenha posto ele no mundo para ele ser voltado para ela, estando amando ela o tempo todo. Essas mães que colocam esses filhos como um projeto narcísico, dá para entender o que é narcísico, né? Que é o investimento, colocar o mundo autorreferente, tudo em relação a mim. Se o mundo rodasse em volta do umbigo dela. De si mesmo, né? Então, essas mães que os filhos são projetos narcísicos, aí elas talvez tenham dificuldade de perdoar os filhos, porque os filhos não podiam errar. Afinal, são filhos dela. É que a mãe se sente também, eu vejo assim, um pouco responsável até pelo erro do filho. Isso é muito interessante, então, né? Então, não quer que o filho erre para ela não admitir que ela também erra. Quando o filho errou, o filho é uma extensão. Então, talvez eu também tenha feito algo para o filho errar. Ao passo que o parceiro, né, aquilo que você falou, a relação é bem horizontal. Olha, eu não te criei, eu não tenho nada com isso. Então, você fez isso, realmente sua responsabilidade. O filho, você tem aquele olhar, queira ou não, de mais afeto, de mais compreensão, de mais generosidade, né? Então, invariavelmente, você vai ser um pouco mais generosa ou generoso como pai, né? Bom, e a gente indo um pouquinho além da questão da saúde mental, mesmo das sensações, a questão física pode também ter alterações por conta da incapacidade de alguém de perdoar, Lucila? Eu sou médica, né, de formação, depois que eu fui fazer formação psiquiatria e formação psicanalítica. É óbvio que porque
quando você não perdoa, você está inundado de raiva, mágoa e raiva. Seu semblante muda, né? Você fica mais sério, Então, aquela pessoa mais raivosa. Né, o hormônio do estresse, adrenalina, se você está o tempo todo ali, tenso, raivoso, não vai dormir, né, direito, pensando você naquela vai situação. ficar realmente, você pode ter milhões, você vai ter os sintomas do estresse ou uma depressão. Né? Você tem variáveis bem fortes, né? O transtorno da fisiologia. Você percebe quando você está, por exemplo, no momento de embate, que você vê uma pessoa que você não perdoa. Você tem alteração, você fica com taquicardia, com sudorese, você sente, ou quando você lembra da pessoa, isso que eu acho bem interessante. Quando aquela dor no estômago. Às vezes não é nem presencial, a pessoa não está nem perto, ela morou, já mora em outro lugar, enfim. Você lembra daquela situação, você revive aquela emoção, você passa a ter aquele sentimento todo. E às vezes, daí disso, você passa a ter dor de estômago, você passa a ter dor de cabeça. Aí começam os sintomas mais graves que eu vejo daí, é realmente a falta de concentração, a insônia. Ou seja, você pega o controle remoto da sua vida e entrega para o outro. Então, por isso que o perdão é tão importante. Quando você perdoa, você tem essa condição, é como se você retomasse o poder de ser o agente da sua vida. Você não fica mais à mercê do outro, do que o outro possa fazer daquela emoção. Isso que ela falou, que você está longe da pessoa e volta e pensa nela, né? Quer dizer, é exatamente o problema do não perdoar, é você ressentir. O ressentido é isso, é aquele que não perdoa e que não quer perdoar, né? Então você está ressentindo e é como se assim, você não quer esquecer no sentido de perdoar. É uma ferida que está cicatrizando e você está lá na tua casa de repente, como assim eu estou bem? Não! Aí você cutuca a ferida até sair a casquinha, quer dizer, é uma coisa que você remói e o que acontece? Você fica aprisionada no agravo do passado, no mal que te fizeram, e tua vida fica paralisada. Esse é o maior problema. Você fica cristalizado naquela emoção, naquela situação de vida, impedido de fazer, está vivendo o presente, que a pessoa nem está perto, pegando esse exemplo que ela deu, ou um futuro onde você pode encontrar um novo parceiro, uma vida criativa, né? Eu tinha uma paciente que o marido abandonou e que o objetivo dela era que ele fosse infeliz. Para isso, ela tinha que ser muito infeliz. Ela não queria melhorar, porque se ela melhorasse, ele não teria culpa. Só que ele não tinha culpa, ele estava lá vivendo a vida dele. Mas com isso, os filhos ficavam muito mal, porque viam a mãe assim, né? Ela se impedia de refazer a vida, né? Então, acho que o perdoar implica justamente você sair dessa postura de ficar cutucando a ferida toda hora, deixá-la cicatrizar para você ter novas experiências e boas. Vai viver a vida, né? Você falando essa questão de abrir a ferida, tirar a casquinha para sentir isso de novo, me veio a imagem de um masoquista, né? Alguém que não quer sair daquela situação de dor e que se coloca na posição de vítima porque quer ali se colocar como alguém que merece, de repente, a atenção dos outros. Às vezes a pessoa que criticou e através da qual você se sentiu ofendido, ela nada mais é do que uma pessoa que está te alertando para algo super importante, que você precisa mudar. Você se ressentiu muito mais porque ela tocou exatamente no pontinho cristalizado do teu psiquismo que está ali enrijecido. São as verdades que doem mais. As verdades mais do que secretas, eu diria, aquelas que são ali sim fechadas. Irmãos têm muito isso. O pai e a mãe, às vezes, eles têm aquela coisa de ser mais benevolentes, mas o irmão sabe da fragilidade do irmão, conhece, aquela coisa de, como a gente fala, o irmão percebe, irmão às vezes melhor que pai. Então, quando a pessoa chega nesse ponto, é onde a pessoa normalmente se ressente mais. E daí vem a impossibilidade dela ainda mais forte de mudar. Porque ao invés de ela aproveitar aquela crítica para crescer, ela fica daí, de novo, então, mais embotada, mais porque fechada. O outro apontou, então, algum problema, alguma questão que a pessoa poderia mudar e ela não quer olhar para aquele problema. Ela não quer trabalhar aquilo nela, ela não quer sair da zona de conforto dela. E perdoar, inclusive, requer que nós saímos das nossas zonas de conforto. Porque dá trabalho. Você quer ver uma situação que eu vejo bem complexa em consultório, quando alguém diz, olha, eu perdi uma pessoa, ela faleceu e eu não tenho como pedir perdão a ela. Será que a questão era só você pedir perdão para aquela pessoa? Ou será que esse era um trabalho interior maior que você teria que fazer? Para entender o que aquela pessoa deixou de mensagem, se perdoar ali, de não ter conseguido dar conta daquilo naquele momento que você viveu.
Esse é o maior perdão de todos. Mas que você pode perdoar, ainda. você pode Isso. fazer o movimento e seguir. E ser grato disso. Você... Então, para quem está em casa, às vezes, sofrendo isso, que, ai, gente, eu perdi a pessoa, não tive como pedir desculpas. Ok. Pensa no trabalho interior que você tem que fazer, no que você tem que seguir, no que você tem que mudar. E, no fundo, se a pessoa queria o teu bem, ela vai simplesmente, esteja onde estiver, ficar feliz porque você evoluiu naquele segmento da tua vida. E ela está te perdoando. Adorei isso que você falou, acho fundamental para quem... Porque realmente isso, a gente pode... Isso é muito frequente, né? A gente pode a gente se perdoando, a gente tem certeza que aquele ente querido está perdoando a gente junto. E é muito libertador isso, muito libertador. A gente já está quase chegando na reta final do programa, voou nosso tempo, o papo aqui está ótimo, mas tem umas questões que eu quero ouvir de vocês, algumas reflexões em relação ao perdoar. A gente já falou como é importante, né, você se libertar desse peso, mas existem questões que vocês consideram que são imperdoáveis de fato, ou que a pessoa também tem que se dar o direito, talvez, de não querer ou não perdoar? Eu acho que existem fatos imperdoáveis e alguns fatos a gente não pode nem esquecer, porque a gente tem que ou pedir uma reparação ou ficar atento para que eles não se repitam. Por exemplo? Né? Sei lá, qualquer um. Eu fiquei pensando, agora, eu vou terminar e depois eu penso num fato. Para cada um é uma coisa. Né? Agora, por exemplo, esse filho abusado que ela falou, eu acho que ele não pode deixar que o irmão mais novo seja abusado pelo pai, ele vai ter que tentar ver se a mãe protege ele de algum jeito, ele vai ter que fazer alguma coisa para sair daquela situação, ele não vai ficar ali de novo. Mas eu fiquei pensando, mas a grande questão existem fatos imperdoáveis, existem pessoas que a gente não vai perdoar, mas o problema, eu não vou perdoar você, te tiro da minha vida. Ou eu perdoo, eu vou ser sua amiga e tal, mas eu já não espero de você que você, numa hora em que eu esteja precisando de você, eu vá contar com você. Então, eu perdoei você entendendo que você não é uma pessoa que eu posso contar sempre. Agora, a grande questão é que mesmo que existam fatos imperdoáveis, eu trabalhei e conheci pessoas que passaram por campos de concentração. Campos de concentração é uma coisa imperdoável. Né? O problema é que a reação das pessoas é muito diferente. Tem pessoas que ficam sem perdoar no lugar de vítima. Né? Pode ser campo de concentração, pode ser outras coisas. Ou a gente pode aplicar a metáfora do campo de concentração às situações da vida que nos colocam às vezes. Os campos de concentração que nós temos na nossa vida. Vamos sair do... Mas, enfim, então, tem pessoas que vão não querer perdoar e, para isso, vão ser eternas vítimas. Tem pessoas que vão dizer, isso é imperdoável, mas esse pedaço da minha vida eu perdi, mas eu não vou perder minha vida toda e eu vou adiante. Então, não é que a pessoa vai achar que aquilo foi bobagem, aquilo ali é uma coisa que ela vai continuar achando que é uma coisa que não pode se repetir, mas ela vai lutar para não se repetir. Eu fiquei pensando nos pais desse menino Alex, né? Que perderam um filho no ponto de ônibus. Esses pais, a dor de perder um filho de uma forma estúpida, né, é imperdoável. Mas a postura deles foi, vamos lutar, vamos fazer alguma coisa, não vamos deixar que isso se repita. Então, é uma forma não de acabar com o luto, não de acabar com a dor dessa perda, não de acabar com, vamos dizer, a indignação de um acaso muito infeliz, nem acaso, né? Mas são pessoas que, em vez de ficarem rancorosas, elas estão em busca de mudanças. Então, como você disse, né, no lugar de ficar ali ressentido ou revivendo aquela experiência, foram dar um novo significado para o fato trágico que aconteceu, que não vai ter como mudar, já ficou no passado, mas eles vão ter outra sensação ao lembrar disso e, de repente, ter uma motivação para fazer o bem para os outros também. Você transforma isso numa causa, muitas vezes, aquilo toma um segmento diferente. O Viktor Frankl, você sabe, um psicólogo super importante dentro do nosso contexto de estudos, ele viveu em campo de concentração, ele perdeu a esposa dele e ele ressignificou toda uma história, montou toda uma estrutura de estudos hoje para nós aí que está, inclusive para quem quiser pesquisar, disponível, né? E ele teve todo um trabalho para tentar recuperar aí a estrutura de vida dele.
Daí a gente pode pensar, ele não deu conta disso? Talvez ele não tenha dado conta disso da melhor forma possível, mas ele tentou, né? E o que é porque as interessante- marcas, elas ficam. Então, quando você pergunta, existem coisas imperdoáveis, eu diria, você pode perdoar tudo. Mas isso não quer dizer que você queira conviver com aquela pessoa, que você queira ela no seu circuito de amigos íntimos. E que tudo você, bem, né? Porque tem gente que se sente culpada, não posso cortar. Se foi alguma coisa que de fato para você Sim, você pode, imperdoável, segue a vida, né? Sim, você isso. siga a sua O importante é vida. seguir a vida. Aqui fica, eu não te quero, mas eu tô plena, eu não tô presa, eu não tô ali Guardando aquele com a minha rancorzinho. energia. A minha energia está à minha disposição para eu viver. Aquilo ali foi, mas eu aqui... E é a mensagem que você deixa para as pessoas, até pegando essa questão do Viktor Frankl, que ele não deu conta no contexto total, mas ele deixou uma teoria, ele deixou uma história, e talvez você não consiga dar o teu melhor sempre, né? Vamos imaginar se a gente ofendeu alguém, se a gente pediu desculpas, mas o que a gente fez disso a partir daquele momento que a gente se conscientizou que a gente ofendeu ou que a gente foi ofendido? O que eu vou fazer com aquele conteúdo dali para frente da minha vida? Esse ressignificado a gente tem que estar, essa nova história tem que ser contada. Bom, com essa provocação, então, a gente chega ao fim do nosso bate-papo aqui no Conexão. Podia seguir o resto da tarde, que eu estou adorando aqui. Eu tenho certeza que você de casa também, mas nosso cronômetro está lá correndo, já estouramos o tempo. Obrigado às duas pela presença, um prazer conversar com vocês. Igualmente. Também Obrigada. gostei muito de conhecer você Muito bom. também. Prazer estar Valeu. em casa também. Falamos muito parecido. Muito bom. Deixa eu aproveitar e mostrar rapidamente para você, antes de encerrarmos, o site da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui no Rio. E você que estiver em outro estado pode procurar aí também psicanalistas, profissionais de saúde mental que podem ajudar você, quem sabe, sair do momento de sofrimento que você pode estar se encontrando nesse momento, tá certo? Um abraço para você, Conexão aqui de segunda a sexta na tela do Futura ou qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site. Até a próxima.